Olá pessoal, sou a professora Kátia Regina Batista e o tema da nossa aula de hoje é sobre BNCC Educação Física. Nesta aula, você estudará sobre a importância da BNCC, da Educação Física, cujo objetivo da aula é apresentar uma análise do componente curricular da Educação Física presente nas versões preliminares da BNCC. E aprender fundamentalmente a concepção de educação física, o papel da educação e a formação do aluno, bem como os conteúdos de ensino implícitos nos objetivos da aprendizagem. Vamos lá? O surgimento da BNCC possibilita repensar as modificações da educação física em relação ao seu currículo, como, por exemplo, o então denominado movimento renovador, nos anos 70 e 80, que trouxe para a área uma nova forma de pensar a educação, assim como outras metodologias e práticas de ensino. BNCC significa Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagens e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação, PNE. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como define o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana, integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. A BNCC integra a Política Nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as 3 esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas pela base devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, a competência é definida como a mobilização dos conhecimentos, que são os conceitos e os procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ONU.
É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica apresentadas interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, que são a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. A BNCC é um documento que determina, então, as competências gerais e específicas, todas as habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da educação básica, seja na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. A base também determina que essas competências, habilidades e conteúdos devem ser os mesmos, independentemente de onde as crianças, os adolescentes e os jovens moram ou estudam. A base não deve ser vista como um currículo, mas como um conjunto de orientações que irá nortear as equipes pedagógicas na elaboração dos currículos locais. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto as escolas particulares. A criação de uma base comum para a educação básica está prevista desde 1988, a partir da promulgação da Constituição Cidadã, em 96. Em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, reforçou a sua necessidade, mas somente em 2014 a criação da Base Nacional Comum Curricular foi definida como meta pelo Plano Nacional da Educação, que é o PNE. A BNCC, segundo o Brasil 2017, busca proporcionar aos alunos participar de práticas de linguagens diversificadas, por meio das quais possam ampliar o campo das capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, dando continuidade às vivências e experiências desenvolvidas na educação infantil. Nos anos iniciais do ensino fundamental, os componentes curriculares propiciam inúmeras práticas, principalmente aquelas ligadas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas. No Brasil, a educação básica é responsabilidade dos estados e municípios. Ao contrário do que muitos afirmam, há uma detalhada normatização curricular no país, diretrizes, parâmetros, orientações, documentos municipais e estaduais vêm circulando com significativa força, principalmente nos últimos 25 anos. O próprio site da BNCC organizou um material e destacou como eles se colocam na linha do tempo das políticas curriculares no Brasil. Além disso, as orientações para o currículo não são construídas apenas por meio desses documentos, mas também com base em livros didáticos e literatura educacional, formação inicial e continuada de professores, avaliações centralizadas, projetos em parcerias universidade-escola e por meio de tantas outras ações que constituem o que, de forma geral, podemos denominar tradições curriculares. As disciplinas escolares e suas comunidades, por exemplo, são dispositivos sociais que se destacam na orientação curricular e compõem tais tradições. A despeito de todas essas orientações, muitas vezes entre federados, ou seja, municípios e estados, com graus de organização e de financiamento mais ou menos estruturados, demandam do Ministério da Educação, do MEC, orientações curriculares mais detalhadas, com o argumento de que se sentem incapazes de elaborar suas próprias propostas curriculares. Dessa maneira,
se desobrigam da responsabilidade de debater e produzir localmente essas propostas em sua relação mais direta com as escolas, ou mesmo de liderar o debate a ser realizado nas redes escolares. Mesmo quando essa posição parece ser justificada, seja por ausência de financiamento, de formação especializada nas secretarias, dentre outros, essa desobrigação é negativa, pois o currículo não tem como ser desvinculado de demandas contextuais que emergem mais facilmente nas relações construídas no âmbito dos sistemas educativos intermediários, que mais diretamente se dirigem às escolas. Teoricamente, é possível defender que sempre há uma contextualização radical do currículo que não pode ser resolvida pela pretensão de se associar uma parte curricular comum nacional e uma parte curricular local, como as recentes políticas têm proposto. Isso porque não há o que se possa chamar de uma parte curricular nacional ou global pura, um contexto local puro, sem inter-relações entre os sentidos dessas supostas partes, sejam essas partes formadas por conteúdos, sujeitos e territórios. Mesmo a matemática e a língua materna, que no usual registro ler, escrever e contar, parecem ser representativas de uma universalidade consensual, ou seja, uma centralidade curricular, um conhecimento comum. São campos de saber disputados, submetidos a conflitos, a uma inserção contextual capaz de produzir diferença nas abordagens, linguagens, modos de ser e compreender o mundo. Em outros termos, são sempre particulares que, em dadas relações de poder, assumem o registro do universal. Dentre dessas abordagens, uma delas são a valorização e a utilização dos conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade democrática, justa e inclusiva. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais dos locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, também as linguagens corporal, visual, sonora e digital, bem como o conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo, é claro, as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Isto é o que a BNCC deve proporcionar aos alunos e é o que consta dentro da Lei de Diretrizes e Bases. Mesmo em meio a críticas, a primeira versão preliminar da BNCC, elaborada pelos especialistas convidados pelo MEC, foi disponibilizada até 13 de 3 de 2016 à sociedade civil para apreciação pública e para comentários gerais e ou sugestões sobre o documento. Todavia, os movimentos de críticas não cessaram, como o da Associação Nacional de Professores Universitários de História, entre outras representações, que julgaram inadequadas a forma como a BNCC foi estruturada e o pouco debate público que a envolveu. Então, a primeira versão da BNCC, o MEC convidou alguns especialistas para que possam configurar e estabelecer a primeira versão. Em 2015, foram iniciados novos estudos pelo Ministério da Educação para a preparação de um documento sobre a BNCC. Então, cerca de 120 profissionais da educação, entre eles professores da educação básica e da educação superior de diferentes áreas do conhecimento, foram convidados pelo MEC para elaborar um documento que resultou na primeira versão da BNCC. Essa versão foi colocada em consulta pública, como já falei no slide anterior, por meio da internet, entre outubro de 2015 e março de 2016. Segundo os dados do próprio MEC, houve mais de 12 milhões de contribuições ao texto, com a participação de cerca de 300 mil pessoas e instituições. Contou também com pareceres de especialistas brasileiros e estrangeiros, associações científicas e membros da comunidade acadêmica. As contribuições foram sistematizadas por profissionais da Universidade de Brasília, UNB, e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e subsidiaram o MEC na elaboração da segunda versão, em maio
de 2016, a segunda versão do documento da BNCC foi disponibilizada e submetida à discussão por cerca de 9.000 educadores em seminários realizados pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, e pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação, o CONSED, em todo o país, entre junho e agosto do mesmo ano. A metodologia de análise do documento foi efetivada por meio de discussões em salas específicas por áreas de estudo componentes curriculares e coordenada por moderadores que, em sua maioria, apresentavam slides com objetivos e conteúdos e os participantes optavam por uma das seguintes alternativas: concordo, discordo totalmente ou discordo parcialmente, e indicavam propostas de alteração se assim fosse o caso. Após esse processo em âmbito nacional e nos estados, o MEC procedeu à avaliação das sugestões por meio de um software estatístico e enquadrou-as, o que resultou na segunda versão revisada do documento, publicada em abril deste recorrente ano, ainda como proposta preliminar, na qual foram apresentadas mudanças e reformulações de alguns pontos do primeiro documento, não em suas concepções basilares. As mudanças na BNCC vêm sendo discutidas desde 2018 em inúmeras consultas públicas, na intenção de propor um novo ensino médio. As revisões foram homologadas e, neste momento, a educação brasileira se encontra em transição. O novo ensino médio foi estruturado em 2020, deve ser adaptado nas escolas durante 2021 e tem 2022, que foi o ano passado, como prazo final para a implementação plena. Alunos, professores e instituições sentirão as transformações que as mudanças na base propõem para o novo ensino médio. O objetivo é romper com o modelo tradicional vinculado a altos níveis de evasão escolar para oferecer protagonismo e desenvolvimento integral aos estudantes. Uma das principais mudanças na base para o novo ensino médio diz respeito às disciplinas, antes isoladas. Agora, as disciplinas passam a ser articuladas dentro de 4 grandes áreas do conhecimento, que são linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Língua portuguesa e matemática permanecem como componentes curriculares obrigatórios durante os 3 anos do ensino médio. Não se trata da exclusão das demais disciplinas, serão apenas reorganizadas para uma abordagem mais integrativa. História, geografia, sociologia e filosofia devem conversar entre si dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. Por exemplo, a interdisciplinaridade é um dos pilares centrais do novo ensino médio, como fomento às habilidades de trabalho em equipe e pensamento sistêmico. A educação física está inserida dentro da Base Nacional Comum Curricular e se encontra dentro das áreas da linguagem, juntamente com os componentes curriculares correspondentes a essa área, que são língua portuguesa, língua estrangeira, língua moderna e arte. A área de linguagens, como explicita o documento, trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais e elaboradas. A educação física na BNCC
é considerado um componente curricular e será necessário aprofundar, discutir e refletir sobre os avanços que o documento aponta, a fim de desenvolvermos as competências indicadas, as quais apresentam um conjunto de habilidades relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, que estão organizados em unidades temáticas. A educação física, então, ela é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, além de desenvolver autonomia para a apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. É fundamental frisar que a educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na educação básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas dentro da escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse componente na educação básica. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participar de forma autônoma em contexto de lazer e saúde. Há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais: movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, e o produto cultural vinculado com o lazer, entretenimento e ou o cuidado com o corpo e a saúde. Portanto, entende-se que essas práticas corporais são aquelas realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas e religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos sem caráter instrumental. Na Base Nacional Comum Curricular, cada prática corporal propicia ao sujeito um acesso a uma dimensão de conhecimento e de experiências aos quais ele não teria de outro modo. A vivência da prática é uma forma de gerar um tipo de conhecimento muito particular e insubstituível. E, para que ela seja significativa, é preciso problematizar, desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de sentidos e significados que os grupos sociais conferem às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. Esse modo de entender a educação física permite articulá-la à área de linguagens
resguardadas as singularidades de cada um dos seus componentes, conforme reafirmado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que consta na Resolução número 7 de 2010 da CNSCEB. Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 6 unidades temáticas abordadas ao longo do ensino fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre as denominações e as fronteiras entre as manifestações culturais tematizadas na educação física escolar. A unidade temática Brincadeiras e Jogos explora aquelas atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras, pela obediência de cada participante ao que foi combinado coletivamente, bem como pela apreciação do ato de brincar em si. Essas práticas não possuem um conjunto estável de regras e, portanto, ainda que possam ser reconhecidos jogos similares em diferentes épocas e partes do mundo, esses são recriados constantemente pelos diversos grupos culturais. Mesmo assim, é possível reconhecer que um conjunto grande dessas brincadeiras e jogos é difundido por meio de redes de sociabilidade informais, o que permite denominá-los populares. A Base Nacional enfatiza que a educação física possibilita o enriquecimento das experiências das crianças, jovens e adultos por meio do acesso a um vasto universo cultural, pautado com saberes corporais, experiências estéticas, afetivas e experiências lúdicas. O referido documento elenca também 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais, os quais são, como eu já havia dito nos slides anteriores, movimento corporal como elemento essencial, organização interna, atrelada por uma lógica específica, produto cultural vinculado ao lazer, entretenimento e cuidado com o próprio corpo e a saúde. Para Neira, 2018, a análise da base demonstra mais problemas do que pontos positivos. Assim, os professores precisam assumir uma postura crítica em relação ao que está posto. Ao contrário, restará arcar com as consequências que esta política curricular trará para o futuro. Durante sua elaboração, o documento passou por várias modificações. Até a segunda versão, o processo estava sendo amplamente discutido. No entanto, a terceira versão e a versão final homologada deixaram a desejar nesse quesito. Ocorreu uma drástica redução e cortes em várias partes do texto, empobrecendo alguns aspectos importantes ligados à educação física. A versão final da BNCC para a Educação Infantil e Ensino Fundamental foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, em 2017. A versão da BNCC do ensino médio foi aprovada recentemente em 2018. Assim, em 2019, as escolas iniciaram o processo de implantação das orientações estabelecidas na BNCC. Para especialistas que representam a área da educação física, até a segunda versão, ocorreu um processo democrático da construção da base.
No entanto, esta versão foi interrompida a partir da terceira versão e a partir desta ficou evidente a exigência do MEC para que a área construísse uma base enxuta e de forma rápida, desrespeitando o tempo de amadurecimento da área. O MEC foi totalmente alterado durante as discussões referentes à BNCC. As aulas de educação física na disciplina escolar devem abordar as práticas corporais de acordo com as diferentes formas de expressão social, uma vez que o movimento humano caracteriza aspectos culturais. Os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, possuem modos próprios de vida e múltiplas experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua interdependência com as características da comunidade local. É importante reconhecer também a necessária continuidade às experiências em torno do brincar desenvolvidas na educação infantil. As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com vistas a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da vida social. Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a educação física, aliada aos demais componentes curriculares, assume o compromisso claro com a qualificação para a leitura, a produção e a vivência das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar com os processos de letramento e alfabetização dos alunos, ao criar oportunidades e contextos para ler e produzir textos que focalizem as distintas experiências e vivências nas práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar formas de trabalhos pedagógicos pautadas no diálogo, considerando a impossibilidade de ações uniformes. Além disso, para aumentar a flexibilidade na delimitação dos currículos e propostas curriculares, tendo em vista a adequação às realidades locais, as habilidades da educação física para o ensino fundamental, anos iniciais, estão sendo propostas na base, organizadas em 2 blocos, primeiro e segundo os anos, terceiro ao 5º ano, e se referem aos seguintes objetos de conhecimento em cada unidade temática. As aulas devem facilitar aos alunos a construção de um conjunto de conhecimentos sobre seus movimentos, de modo a desenvolver autonomia sobre a cultura corporal de movimento para o cuidado de si e dos outros. Dessa forma, são capazes de atuar de uma forma autônoma e confiante na sociedade, através das diversas finalidades humanas que envolve o corpo humano, que envolve o corpo em movimento. A educação física tem um destaque diferente das demais áreas do conhecimento, pois ela não se restringe à racionalidade científica que costuma nortear as práticas pedagógicas, mas vai além e proporciona experiências mais amplas que envolvem cultura, lazer e saúde. As práticas corporais possuem 3 elementos fundamentais: o movimento corporal, que é um elemento essencial, a organização interna, como uma lógica específica, de graus variados, produto cultural, associado ao lazer, entretenimento, cuidado e à saúde do corpo. Então, os eixos da educação física na BNCC são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, aventura. As brincadeiras e jogos são atividades voluntárias realizadas em grupos para fins de recreação e lazer,
em que os participantes criam regras comuns para todos, caracterizam expressões culturais e a possibilidade de aprender sobre a convivência social. Nos esportes, envolvem práticas corporais realizadas com o intuito de comparação e competição entre os indivíduos ou grupos quanto ao melhor desempenho. Possuem normas formais e específicas para a disputa. Nas ginásticas, de modo geral, exploram as possibilidades de expressão corporal, a interação social e o compartilhamento do aprendizado através das práticas corporais. As outras modalidades permitem o aprimoramento do condicionamento físico e a conscientização corporal. Já nas danças, as práticas corporais que se caracterizam a partir do ritmo musical, de modo a formar uma coreografia e exploram a expressão corporal de forma individual ou coletiva, com codificações específicas. Nas lutas, abordam disputas corporais entre adversários, utilizando-se de movimentos orientados por técnicas e estratégias de ataque e ou defesa. Na aventura, explora as práticas corporais em um ambiente desafiador, seja na natureza ou na cidade, envolvendo correr, escalar, pular, saltar, escorregar e qualquer atividade considerada de risco. Para alinhar o plano de aula de educação física de acordo com a BNCC, é preciso considerar o que deve ser trabalhado para cada ano específico do ensino fundamental, com atividades que contemplem unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades exigidas. Na educação física, no primeiro e no segundo anos, as unidades temáticas são brincadeiras e jogos. Os objetivos de conhecimento dentro das brincadeiras e jogos têm a cultura popular presente nos contextos comunitários e regional. Então é isso, pessoal. Nesta aula, você estudou sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sua criação prevista dentro da Constituição Federal Brasileira de 1988, as reformulações e suas versões do componente curricular da educação física presente na atual BNCC, assim como seus eixos e seus componentes, e também as habilidades específicas da disciplina da educação física escolar. Se você ficou com alguma dúvida, você pode rever esta videoaula quantas vezes desejar e também acessar os textos base dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço!